Minha mãe sorriu com presunção. Ele ama ela, não você. Deixe a casa e o dinheiro para ele. Eu assinei os papéis do divórcio. Ele pode ficar com ele. Mas a casa e o dinheiro são meus. Olá a todos. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, gostaria de saber de que cidade vocês estão me assistindo. Por favor, não hesitem em compartilhar nos comentários. E agora, permitam-me mergulhá-los nesta história. Minha mãe nem sequer piscou quando me disse para entregar meu marido. Ela simplesmente cortou seu espetinho, olhou nos meus olhos e disse: Verônica, seja razoável. A Bárbara está esperando um filho dele. Ela precisa mais do que você. Fiquei gelada. O garfo em minha mão de repente pareceu pesar como chumbo. O ar na sala de jantar do chalé dos meus pais na serra, normalmente cheio do aroma das peônias caras da minha mãe, agora cheirava de forma asfixiante a carne grelhada e traição. Percorri a mesa com o olhar. Meu pai olhava fixamente para sua taça de vinho, evitando meus olhos. Minha irmã, Bárbara, resplandecia. Sua mão descansava protetoramente sobre uma barriga apenas incipiente que eu não tinha notado até 10 segundos atrás. E Javier, meu marido há 10 anos, o homem que tinha me beijado ao se despedir naquela mesma manhã e me dito que me amava, segurava a outra mão de Bárbara. Perdão? Sussurrei. Minha voz soava fraca e patética. Era a voz de uma garotinha que costumava pedir desculpas pelo mero fato de existir naquela casa. Javier finalmente olhou para mim. Não havia culpa em seus olhos. Estavam cheios de desafio. Verônica, por favor, não faça uma cena, disse com o tom condescendente que se usa com uma criança histérica. Não queríamos te contar assim, mas não podíamos esconder mais. A Bárbara está de 4 meses, estamos apaixonados. Senti o sangue fugir do meu rosto. 4 meses. Você tem dormido com a minha irmã há 4 meses ou mais? Bárbara interveio. Ela sorriu com presunção. Um sorriso leve e cruel curvou seus lábios. Um que eu conhecia muito bem. Não importa, Verônica. Os prazos não são relevantes. O que importa é que agora somos uma família. Uma família de verdade. Algo que, obviamente, você não podia dar a ele. O golpe foi preciso. Um impacto direto em nossos problemas de infertilidade. Anos de testes negativos. Noites em que chorei nos braços de Javier, enquanto ele sussurrava que não importava, que éramos felizes nós dois sozinhos. Tudo tinha sido uma mentira. Olhei para minha mãe. Isabel. Certamente ela estaria furiosa. Certamente ela daria um tapa em Javier e o expulsaria dali. Mas ela apenas tomou um gole de vinho. Verônica, olhe os fatos. Você é uma mulher de carreira. Sempre viajando. Sempre obcecada com sua empresa. Você é forte. Pode sobreviver sozinha. Mas a Bárbara, ela é frágil. Precisa de um provedor. E esta criança é meu neto. Minha carne e meu sangue. Eu também sou sua carne e seu sangue, explodi. Minha voz se elevou. Ele é meu marido. Tecnicamente, murmurou meu pai, Antônio. Finalmente ele levantou a vista. Mas o casamento está praticamente acabado, não é? Vocês têm se distanciado. Todos nós vimos. O Javier é feliz com a Bárbara. Olhe para eles. Olhei para eles. Pareciam uma paródia grotesca de um casal feliz. Meu marido e minha irmã caçula. As náuseas subiram em uma onda. Levantei-me. Minha cadeira rangeu ruidosamente contra o chão de madeira. Sente-se, Verônica, ordenou minha mãe. Temos que discutir os detalhes. O Javier não pode simplesmente se mudar para um apartamento alugado. Ele precisa de estabilidade para o bebê. Achamos que seria melhor se você se mudasse para o apartamento do centro. Deixe a casa para o Javier e a Bárbara. É um bom bairro e fica perto de nós.
Assim poderemos ajudar com a criança. Fiquei boquiaberta. Vocês querem que eu saia da minha própria casa? A casa que eu comprei? A casa cuja paz de hipoteca eu pago? Também é a casa do Javier, disse minha mãe com desdém. O Código Civil não é assim? Tudo o que é adquirido durante o casamento se divide pela metade. Além disso, você tem muito dinheiro. Pode comprar outra? Não seja egoísta, Verônica. É de mau gosto. Egoísta. Eu pagava por tudo. Paguei o empréstimo do carro dos meus pais. Paguei as 3 tentativas fracassadas da Bárbara de obter um diploma universitário. Paguei os projetos empresariais do Javier que não geraram nenhum centavo. E agora eu era a egoísta porque queria ficar com a minha própria casa. Vou embora, disse, pegando minha bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a alça. Se você sair por essa porta, disse Javier. Sua voz baixou uma oitava, tentando soar autoritário. Demonstrará por que estou te deixando. Você é fria. Se importa mais com seus bens do que com uma vida humana. Eu me importo com a lealdade, gritei. O som retumbou nas paredes. Eu me importo que meu marido durma com minha irmã. Psiu! Sibilou minha mãe. O que os vizinhos vão pensar? Olhei para eles pela última vez. Um quadro de monstros. Meus pais, cúmplices da traição. Minha irmã, roubando minha vida. Meu marido, um traidor. Não darei a casa a vocês, disse, minha voz trêmula, mas clara. E não darei um divórcio sem lutar. Você vai dar, disse minha mãe com confiança, porque senão perderá esta família para sempre. Seja a irmã mais velha por uma vez. Virei as costas e comecei a correr. Não olhei para trás, para a luz quente da sala de jantar. Só precisava de ar. Precisava sair dali antes de me despedaçar na porta deles. Antes de contar o que fiz depois, quero agradecer por ouvirem. Se estão me vendo de Madrid ou de qualquer outra cidade, me avisem nos comentários. Leio cada um deles. A chuva de Madrid não limpa nada. Simplesmente torna tudo cinza e escorregadio. Cheguei aos tropeços no meu carro, tateando em busca das chaves. Minha visão estava embaçada, não só pela garoa implacável, mas pelas lágrimas quentes e furiosas que queimavam minhas bochechas. Entrei no santuário dos bancos de couro do meu carro, o carro que eu comprei, lembrei-me amargamente, e tranquei as portas. Por um momento fiquei sentada, ofegante. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Liguei o motor e saí em disparada, deixando para trás a casa onde havia passado toda a minha vida tentando ser suficiente. Não sabia para onde ia, apenas dirigia. Entrei na M30. Os limpadores de para-brisa marcavam um ritmo frenético no vidro. Minha mente girava, buscando uma escapatória na realidade. Talvez fosse uma piada doente e retorcida. Talvez eu acordasse na minha cama ao lado de Javier, e ele estaria quente e cheirando ao seu sabonete de cedro. E eu contaria a ele este pesadelo, e ele riria e me abraçaria. Mas então, a imagem da mão de Bárbara sobre sua barriga apareceu em minha mente. A presunção. A absoluta falta de vergonha. Não era um pesadelo, era minha vida. Dirigi sem rumo durante 1 hora. As luzes da cidade se difundiam em longas riscas de néon. Finalmente, estacionei em um mirante com vista para o rio Manzanares. Estava completamente escuro. A água não era visível, exceto pelos reflexos da cidade. Desliguei o motor e deixei que o silêncio me esmagasse. Como? Como ele pôde? Repassei mentalmente os últimos 4 meses. As noites tardias que Javier passava em reuniões de negócios, os fins de semana que ia ajudar seus pais com as obras. Não estava na casa dos pais dele. Estava na casa dos meus. Estava com ela.
Estavam todos mancomunados. Cada vez que eu ia ao jantar de domingo, riam de mim pelas minhas costas. Olhavam para mim, para a mulher tola que trabalhava 80 horas por semana para financiar o estilo de vida deles, e zombavam da minha ignorância. Gritei. Foi um som cru e primitivo que rasgou minha garganta. Soquei o volante até minhas palmas doerem. Gritei pelos 10 anos que havia desperdiçado. Gritei pelo bebê que não podia ter. E pelo que ela carregava dentro. Logo começou a negociação. A patética e desesperada negociação de uma mulher em choque. Talvez possamos consertar, sussurrou uma vozinha traiçoeira na minha cabeça. Talvez se eu aceitar um casamento aberto. Talvez se eu ajudar a criar o bebê. Não. Olhei para o banco do passageiro. No porta-copos havia um recibo amassado. Peguei-o. Era de uma joalheria. De 2 semanas atrás. Uma pulseira de berloques. Eu não tinha uma pulseira de berloques. Bárbara tinha. Lembrei-me de ter visto uma nova corrente de prata em seu pulso durante o jantar. Ele tinha comprado joias para ela com o meu dinheiro. O amor começou a se solidificar em algo mais frio. Lembrei-me de seus votos, na riqueza e na pobreza. Definitivamente, ele adorava a parte da riqueza. Quando nos conhecemos, eu era apenas uma contadora júnior e ele um promissor agente imobiliário. Éramos iguais na época. Mas enquanto eu subia a escada corporativa, assistindo a aulas noturnas, obtendo certificações, lutando pelo posto de diretora financeira, ele estagnou. E em vez de se sentir orgulhoso, ele se ressentiu. Você está me castrando, ele me disse uma vez durante uma briga por dinheiro. Você me trata como um funcionário. Eu me desculpei na época. No dia seguinte, transferi 1.000 euros para a conta pessoal dele para que investisse em seu negócio de consultoria, apenas para acalmar seu ego. Comprei seu amor repetidas vezes. E meus pais, isso era o que mais doía. Seja a irmã mais velha. Era o mantra da minha existência. Bárbara é sensível, Verônica. Bárbara precisa de ajuda, Verônica. Você é a forte, Verônica. Ser forte era apenas um eufemismo para que se aproveitassem de você. Não me amavam por quem eu era. Me amavam pelo que eu proporcionava. Eu era a mula de carga da família, arrastando o peso para que Bárbara pudesse trotar alegremente ao meu lado. Olhei meu telefone. 5 chamadas perdidas da minha mãe. Uma mensagem de Javier. Pare de ser tão dramática. Volte e podemos discutir um calendário de mudança. Um calendário de mudança. Já estava planejando como organizar os móveis dele em sua nova vida. Não respondi. Voltei a ligar o carro. As lágrimas haviam cessado. Meus olhos estavam secos e ardiam. E uma dor oca no peito que eu sabia que permaneceria lá por muito tempo. Mas quando saí do estacionamento, a negação tinha ido embora. A realidade era uma pedra fria e dura no meu estômago. Queriam uma guerra. Queriam minha casa. Queriam meu dinheiro. Pensavam que eu cederia porque sempre o tinha feito. Pensavam que eu era fraca porque era gentil. Dirigi para casa, para a minha casa, não para fazer as malas, mas para assegurar o perímetro. Não ia para um apartamento no centro. Ia dormir na minha própria cama, embora cheirasse a ele. Amanhã não seria uma filha nem uma esposa. Amanhã seria uma diretora financeira. Ia auditar toda a existência deles. Para entender por que não virei a mesa e queimei a casa naquele mesmo instante, vocês têm que entender a hierarquia da família Serrano. Eu fui a primogênita, saudável e robusta. Bárbara nasceu 8 anos depois, prematura e doentia. Desde o momento em que chegou, em uma incubadora, respirando superficialmente, ela se tornou o sol e eu a sombra. Começou com coisas pequenas. Silêncio, Verônica. A menina está dormindo. Dê esse brinquedo para a Bárbara. Ela está chorando. Você não precisa de sapatos novos, Verônica.
A Bárbara precisa de palmilhas ortopédicas. Aprendi cedo que minhas necessidades eram secundárias. Meu papel era facilitar a felicidade de Bárbara. Lembro-me do meu aniversário de 16 anos. Havia economizado dinheiro todo o verão, trabalhando de babá e cortando grama para comprar um carro, um velho Seat Ibiza. Meu pai tinha prometido dobrar minhas economias se eu tirasse nota máxima em tudo. Eu fiz. Apresentei com orgulho meu boletim e um pote cheio de dinheiro. Meu pai olhou o pote, depois para minha mãe. Verônica, querida, começou minha mãe com aquela voz suave e compassiva. Temos uma situação. A Bárbara precisa de um aparelho, dos caros, e o acampamento de dança é em breve. Realmente não podemos nos permitir o dinheiro agora. Mas vocês prometeram, disse, minha voz tremendo. Não seja egoísta, retrucou meu pai. Sua irmã tem problemas de autoestima. O aparelho é uma necessidade médica. Você pode pegar o ônibus, vai forjar o caráter. Então peguei o ônibus. Bárbara teve seu aparelho e seu acampamento de dança. Deixou o acampamento 2 dias depois, porque era muito difícil, e o dinheiro se perdeu. Nunca recebi o dinheiro prometido. Comprei esse Seat Ibiza por conta própria 2 anos depois. Esse foi o padrão. Eu trabalhava. Bárbara recebia. O pior incidente, o que deveria ter me alertado do que ela era capaz, ocorreu na minha formatura. Eu tinha comprado um lindo vestido verde esmeralda. Tinha feito turnos duplos em uma cafeteria para poder pagá-lo. Pendurado no meu armário, envolto em plástico, um símbolo de uma noite em que eu seria bonita e especial. 2 dias antes da formatura, cheguei em casa e encontrei Bárbara, que então tinha 10 anos, no meu quarto. Ela vestia meu vestido. Arrastava-se pelo chão. E tinha pego uma tesoura e cortado a bainha porque ficava muito longo para ela. Dava voltas, brincando de ser uma princesa. "O que você está fazendo?" Gritei. Ela tropeçou. A tesoura fez um longo rasgo bem no corpete. Comecei a chorar. Literalmente. Desabei no chão e solucei. Minha mãe entrou correndo. Quando viu o vestido arruinado e a cara culpada de Bárbara, não a repreendeu. Virou-se para mim. "Verônica, você não deveria ter deixado onde ela pudesse pegar? Ela é só uma criança. Queria ser como a irmã mais velha." "Ela o destruiu!" gritei. "Não posso usá-lo." "Podemos colocar um alfinete de segurança", disse minha mãe com desdém. "Pare de reagir assim. Está fazendo a Bárbara chorar." E lá estava. Bárbara chorava lágrimas de crocodilo falsas. E, de repente, eu era a vilã. Fui à minha formatura com um vestido emprestado que não me servia bem. Deram um sorvete para Bárbara para acalmar seu trauma pelos meus gritos. Essa dinâmica nos seguiu até a idade adulta. Fui para a universidade com uma bolsa e pedi empréstimos. Bárbara foi com o dinheiro dos meus pais. Largou. Foi para uma escola de estética. Largou. E depois foi se encontrar na Europa durante 1 ano, financiado por um cartão de crédito que meu pai finalmente me pediu para ajudar a pagar, porque os juros estão nos matando, Verônica. E você tem um trabalho tão bom agora. Eu paguei. Essa é a doença de ser o filho sombra. Você acha que se pagar o suficiente, se solucionar problemas suficientes, talvez finalmente olhem para você com a mesma adoração com que olham para a criança de ouro? Pensei que podia comprar o amor deles. Quando apresentei Javier à família, pensei que finalmente tinha alguém no meu time. Ele viu como me tratavam. "Seus pais são loucos", me disse depois da nossa primeira véspera de Ano Novo, vendo Bárbara abrir uma montanha de presentes, enquanto eu recebia um calendário e um par de meias. "Eu cuidarei de você, Verônica. Comigo você nunca será a segunda opção." Agarrei-me a essas palavras. Casei-me com ele acreditando nelas. Não percebi que Javier era,
em essência, uma versão masculina de Bárbara, inseguro, achando que tinha direito a tudo e buscando um hospedeiro. Não queria me resgatar da minha dinâmica familiar. Queria se encaixar nela. Viu o quão generosa eu era, como jogava dinheiro nos problemas para que desaparecessem, e percebeu que tinha ganhado na loteria. Então, quando minha mãe disse naquela mesa, seja a irmã mais velha, ativou 3 décadas de condicionamento, mas também ativou 3 décadas de raiva reprimida. Eu já não tinha 16 anos. Não dependia deles para ter um teto ou amor. Eu era uma diretora financeira, geria milhões de euros, demitia pessoas incompetentes por trabalho. E enquanto estava sentada na minha casa naquela noite, olhando para o teto, percebi que minha família era um mau investimento, um ativo tóxico, e era hora de liquidá-lo. Na manhã seguinte, acordei em uma cama fria e vazia. Por uma fração de segundo, procurei por Javier, memória muscular, esperando seu calor. Então, a realidade me atingiu como um golpe físico. Ele não estava lá. Provavelmente estava com ela. Levantei da cama e entrei em seu escritório. Ou melhor, em sua sala de jogos, que chamávamos de escritório para salvar sua dignidade. Quando conheci Javier, ele era agente imobiliário. Não o mais bem-sucedido, mas tinha charme, tinha potencial. Me atraiu seu caráter relaxado, que equilibrava minha natureza intensa. Ele era o sonhador. Parecia uma boa combinação. Mas à medida que minha carreira decolava, a dele estagnava. Tornei-me sócia da minha empresa. O mercado imobiliário despencou, e ele não vendeu uma casa em 1 ano. Não tem problema, eu disse. Ganho o suficiente para os 2. Tire um tempo, descubra o que você quer fazer. Esse foi meu erro. Dei-lhe um colchão e ele decidiu tirar uma soneca de 5 anos. Reinventou-se como consultor de negócios. Era um título vago, que significava que passava o dia todo no LinkedIn e fóruns, e ocasionalmente se reunia com um amigo para almoçar e discutir ideias que nunca se materializavam. Parou de contribuir para a hipoteca. Depois, parou de pagar as contas de serviços. Depois, parou de comprar comida. Lenta, insidiosamente, tornei-me a única provedora. No começo, não me importava com o dinheiro. Eu o amava. Mas me importava com sua atitude. Quanto menos ele ganhava, mais arrogante se tornava. Era um mecanismo de defesa. Eu sabia. Sentia-se pequeno, então precisava agir como se fosse grande. Começou a criticar meus gastos. Você realmente precisa de outro terno de grife, Verônica? Perguntava, enquanto usava o relógio de 5.000 euros que eu tinha lhe comprado. Você é tão materialista. Trabalha demais. Está perdendo o contato com o que é importante. O importante, aparentemente, era ele. Fui à sua mesa. Era uma bagunça de papéis e e-mails não abertos. Comecei a revisá-los. Um aviso de pagamento atrasado de um cartão de crédito que eu não sabia que existia. Uma multa por excesso de velocidade. E depois, um folheto de um resort de luxo em Marbella. Fiquei gelada. Reconheci aquele resort. Tinha estado lá em um retiro da empresa há 6 meses. Javier tinha ficado em casa porque tinha uma reunião importante. Abri meu notebook e acessei o extrato da nossa conta conjunta. Aqui eu repunha todo mês para as despesas da casa. Lá estava. Uma cobrança de 2 passagens de avião para Málaga. As datas coincidiam com minha viagem de negócios. E uma cobrança por uma suíte dupla. Ele a tinha levado lá. Enquanto eu estava em reuniões, fechando negócios para pagar nossa vida, ele estava tomando coquetéis na praia com minha irmã. Com meu dinheiro. Senti-me doente. Não era só o sexo. Era o financiamento da traição. Tinha me feito pagar pela minha própria humilhação. Continuei cavando. Olhei os saques em dinheiro. Despesas de consultoria. Anotava em nosso aplicativo de orçamento. Mas olhando as datas,
12 de agosto, aniversário de Bárbara. 5 de setembro, o dia que o carro de Bárbara estragou. 31 de outubro. Eu estava subsidiando a vida dela há anos. Não meses, anos. Você me faz sentir pequeno, me disse durante nosso último jantar de aniversário. O real, não o desastre de ontem. Você anda por aí como se fosse a dona, só porque assina os cheques. Não tento fazer isso, respondi sentindo-me culpada. Só quero que estejamos estáveis. A estabilidade não é sexy, Verônica, zombou. A necessidade, isso é sexy. Você não precisa de mim. Ele tinha razão. Eu não precisava dele. Mas Bárbara, sim. Bárbara era um poço sem fundo de necessidade. Precisava de dinheiro, precisava de validação, precisava que alguém a resgatasse. Javier não podia resgatar a si mesmo, mas podia fingir que resgatava Bárbara, usando meus recursos. Era uma simbiose parasitária. Ele se sentia como um homem grande, e ela conseguia tudo de graça. Fechei o notebook com força. Minha tristeza estava evaporando, substituída por uma clareza fria e aguda. Isso não era uma tragédia, era um assalto. Olhei ao redor do quarto para as coisas que tinha comprado para ele. O computador gamer de última geração, a cadeira ergonômica, uma camisa de basquete autografada na parede. Era uma sanguessuga bonita, encantadora, e que te fazia duvidar da sua própria sanidade. E tinha cometido um erro fatal. Pensou que porque eu era generosa, eu era estúpida. Pensou que porque eu o amava, não revisaria as contas. Mas sou uma diretora financeira. Eu reviso tudo. Ouvi a porta da frente abrir lá embaixo. Passos pesados. Ele estava aqui. Respirei fundo. Arrumei o cabelo e me levantei. A esposa chorosa tinha ido embora. A auditora estava presente. Javier entrou na casa como se fosse o dono. Não parecia arrependido. Parecia incomodado. Como um homem que foi interrompido por um recado tedioso. Carregava uma pilha de caixas de papelão planas debaixo do braço. Verônica, disse ao me ver no topo da escada. Que bom que você está aqui. Temos que acelerar isso. Desci lentamente as escadas. Minha mão deslizou pelo corrimão que eu mesma tinha lixado e envernizado há 3 anos. Acelerar o quê, exatamente? A transição, disse, jogando as caixas no hall de entrada. A Bárbara está muito hormonal. Fica nervosa. O bebê sente o estresse, sabe? Precisamos nos instalar aqui até o fim de semana para que ela possa começar a preparar o quarto do bebê. Parei no último degrau, olhando-o nos olhos. Você não vai preparar um quarto de bebê na minha casa, Javier. Ele revirou os olhos. Lá vamos nós. Eu disse para sua mãe que você seria difícil. Olha, Verônica, sejamos adultos. Esta casa tem 4 quartos. É grande demais para uma pessoa. Você nunca está aqui de qualquer forma. Vive no escritório. A Bárbara e eu estamos começando uma família. Precisamos do espaço. É simplesmente lógico. Lógico? Soltei uma risada seca e incrédula. Lógico seria você se mudar para um apartamento que possa pagar, que, segundo meus cálculos, é uma caixa de papelão debaixo de uma ponte. Seu rosto escureceu. O charme evaporou, revelando a malícia que havia por baixo. Não comece com o dinheiro. O maldito dinheiro. É tudo o que você tem, não é? O dinheiro. Acha que isso te faz melhor que ninguém? Ele paga a hipoteca, disse com calma, coisa que você não fez em 5 anos. Eu contribuí de outras maneiras, gritou, seu rosto ficando vermelho. Gerenciei a casa, cuidei das coisas, te dei apoio emocional. Você dormiu com a minha irmã? Repliquei. Isso é apoio emocional? Dormi com ela porque ela me aprecia. Aproximou-se, tentando usar sua altura para me intimidar. Costumava funcionar. Hoje não. Ela me olha como um homem, não como uma conta bancária. Você me afastou, Verônica. Você era fria.
Estava distante. Você era, para efeitos práticos, estéril. A palavra ficou suspensa no ar. Estéril. Ele sabia o quanto doía. Sabia das injeções de FIV, dos hormônios, da devastação de cada resultado negativo. Usou minha dor como uma arma para justificar sua traição. Eu estava tentando te dar um filho. Sussurrei, minha voz quebrando ligeiramente apesar dos meus esforços. Submeti meu corpo a um inferno. Sim, bom, não funcionou, disse cruelmente. E com a Bárbara, foi natural, fácil. Talvez seja um sinal, Verônica. Talvez não estivéssemos destinados a ter filhos. Talvez a natureza soubesse que você não seria uma boa mãe. Senti que um tapa teria doído menos, mas não bati nele. Só o olhei, memorizando aquele momento. Era o fechamento que eu precisava. Não restava amor aqui. Só podridão que precisava ser extirpada. Recolha suas coisas, disse. Minha voz tornou-se gélida. Seus efeitos pessoais, roupas, artigos de higiene. Você não leva os eletrônicos. Não leva os móveis. E definitivamente não leva o carro. Nem ferrando, bufou. São bens comuns. Falei com um amigo advogado. Metade de tudo é meu, incluindo esta casa. Minhas economias para a aposentadoria. Bom, as suas, já que estamos casados. Ele sorriu com presunção. Então você pode fazer isso por bem. Coloque a casa no meu nome como parte do acordo, e não irei atrás do seu fundo de pensão. Ou podemos ir a julgamento, e levarei metade das suas preciosas ações da empresa também. Você escolhe. Ele pensou que me tinha em xeque-mate. Pensou que conhecia a lei. Empacote sua roupa, Javier. Repeti. Você tem 1 hora antes que eu troque as fechaduras. Você não pode trocar as fechaduras. É o domicílio familiar. De fato, disse consultando meu relógio. Sim, eu posso. Mas vá em frente. Chame a polícia. Estarei encantada de explicar a eles por que meu marido está tentando mudar sua amante grávida, que é minha irmã, para a minha casa. Ele me olhou, percebendo que eu não ia ceder. Pegou as caixas e subiu correndo as escadas. Ouvi como batia gavetas, jogava coisas. Fui para a cozinha e me servi um copo de água. Minhas mãos estavam firmes agora. Tinha acabado de admitir sua estratégia. Chantagem. Queria trocar minhas economias de aposentadoria pela casa. Queria me depenar para construir um ninho para a Bárbara. Não sabia nada da SL. Não sabia que a casa tecnicamente não estava no meu nome, nem no dele. Não sabia que o carro era um leasing da empresa. Ele estava jogando damas. Eu estava jogando xadrez em 4D. 20 minutos depois, eu o vi arrastando 3 malas escada abaixo. Também tinha pego o PlayStation. Deixei que levasse. Era um pequeno preço a pagar para tê-lo fora. Você ouvirá do meu advogado, cuspiu ao sair. Não pense que venceu. Papai e mamãe estão do meu lado. Todo mundo está do meu lado. Você acabará sozinha. Uma velha amargurada sem nada além de gatos e suas planilhas de Excel. Adeus, Javier, disse. Fechou a porta com tanta força que as janelas tremeram. Fui e passei o ferrolho. Depois coloquei a corrente. Estava sozinha na casa grande e silenciosa. Mas pela primeira vez em anos, não parecia vazia. Parecia limpa. No entanto, a paz durou pouco. Javier não foi embora simplesmente. Foi diretamente ao centro de comando, a casa dos meus pais, e ativou a rede de apoio. Os psicólogos os chamam de macacos voadores, pessoas manipuladas por um abusador para atormentar sua vítima. Minha família era toda uma força aérea deles. Começou com uma notificação no meu telefone uns 10 minutos depois que Javier foi embora. Depois outra e depois uma torrente. Tia Lídia. Verônica, soube do que aconteceu. Estou tão decepcionada com você. Jogar na rua o pai de uma mulher grávida. Onde está sua consciência? Primo Miguel. Prima,
Dê a casa para o Javier. Você é rica. Não seja uma escrota. Até minha avó, que mal sabe mandar um SMS. A família deve se ajudar. Que vergonha, Verônica. Tinham construído a narrativa perfeitamente. Na versão deles, eu era a arpia rica e vingativa que punia 2 amantes desventurados. Ninguém mencionava a infidelidade, ninguém mencionava a traição de uma irmã. Tudo se centrava no bebê inocente e no meu egoísmo. Depois chegou o e-mail. O assunto era simplesmente uma solução. Era do meu pai, com cópia para minha mãe, Javier e Bárbara. Sentei na mesa da cozinha e abri. Verônica, estamos horrorizados com seu comportamento de hoje. Expulsar Javier quando ele tentava ser civilizado foi desnecessário. Devemos resolver isso em privado, sem advogados caros, que só esgotarão os recursos familiares. Aqui está uma proposta que concordamos como família. Você transferirá imediatamente a propriedade da casa da Rua dos Fresnos para Javier e Bárbara. Isso proporcionará estabilidade ao seu sobrinho ou sobrinha. Você pagará uma pensão compensatória a Javier durante 5 anos, dado que ele sacrificou sua carreira para apoiar a sua. Ri alto com essa. Sacrificou o quê? Sua pontuação no Call of Duty? 3. Você pagará uma soma única de 50.000 euros pelos danos morais causados a Bárbara durante esta transição. 4. Você aceitará um divórcio rápido e sem mais reclamações. Em troca, Javier aceitará não reclamar 50% de suas ações atuais da empresa. É uma oferta generosa, Verônica. Se recusar, apoiaremos Javier em uma batalha legal total. Testemunharemos que você tem sido emocionalmente abusiva e negligente. Lembre-se também que você é a tia desta criança. Não puna um bebê inocente por seus ciúmes. Com carinho, papai. Olhei para a tela, minha visão nublada pela raiva. Queriam que eu pagasse a Bárbara por danos morais. Queriam que eu pagasse uma pensão ao homem que estava me roubando. E a ameaça. Testemunhariam contra mim. Meus próprios pais estavam dispostos a cometer perjúrio para me destruir, só para apoiar Bárbara. Era impressionante em sua audácia. Contavam com minha culpa. Contavam com meu histórico de toda uma vida tentando agradá-los. Pensaram que se pressionassem o suficiente, a velha Verônica, a irmã Sombra, quebraria só para que parassem de gritar. Comecei a escrever uma resposta furiosa. Vocês estão loucos? Ele me enganou. É minha irmã. Mas meu dedo parou sobre o botão de enviar. Não, isso é o que queriam. Queriam uma reação emocional. Queriam que eu me envolvesse, que discutisse, que suplicasse. Se discuto, estou negociando. E não se negocia com terroristas. Apaguei o rascunho. Em vez disso, imprimi o e-mail. Imprimi as mensagens de texto. Fui ao meu escritório e imprimi os extratos bancários que mostravam os roubos de Javier. Imprimi as cobranças do cartão de crédito da viagem a Marbella. Criei uma pasta física. Etiquetei-a. Guerra. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. Meu pai. Caixa postal. Depois tocou o telefone fixo. Eram implacáveis. Despluguei o telefone fixo. Coloquei meu celular em modo não perturbe, permitindo apenas as chamadas do meu círculo íntimo, que, lamentavelmente, era uma lista muito curta. Senti uma repentina onda de isolamento. Tinha perdido a todos. Meu marido, minha irmã, meus pais, minha família distante. Até os vizinhos poderiam se voltar contra mim uma vez que a fofoca se espalhasse. Eu era a vilã da história deles. E nada do que eu dissesse mudaria isso, porque a verdade era inconveniente para eles. A verdade exigia que admitissem que Bárbara era uma destruidora de lares e Javier um fracassado.
era mais fácil me transformar no monstro. Fui à janela e olhei a chuva. Precisava de um aliado. Precisava de alguém que conhecesse a história real. E então, como se invocado pelo meu desespero, um táxi amarelo parou na minha entrada. Uma mulher saiu, lutando com uma mala gigante com estampa de leopardo e um guarda-chuva ensopado. Sofia, minha colega de quarto da universidade, minha madrinha de casamento, a que me disse no dia do meu casamento: "Dou a isso 5 anos, mas eu te dou cobertura." Ela morava em Barcelona. Ainda não tinha ligado para ela porque estava envergonhada demais. Mas lá estava ela, marchando para minha varanda como um general, chegando ao fronte. Abri a porta e, antes que pudesse dizer uma palavra, ela largou a mala, olhou para o meu rosto cheio de lágrimas e disse: "Vi a postagem da Bárbara no Instagram sobre o bebê milagre. Estou aqui para te ajudar a enterrar o corpo. Metaforicamente. Ou literalmente, eu trouxe uma pá." Comecei a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Sofia não me abraçou com delicadeza. Me abraçou com ferocidade, como se estivesse tentando manter unidos meus pedaços quebrados por pura força de vontade. Me arrastou para a sala de estar, tirou os sapatos e abriu a garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. "Isto é uma ocasião especial", declarou, servindo 2 taças enormes. "Este é o dia em que você finalmente acordou." Sentamos no chão e contei tudo a ela. O jantar, a viagem, a mensagem de texto, o e-mail do meu pai. Quando mostrei o e-mail, Sofia não se chateou. Ela se enfureceu. Passeava pela minha sala de estar, gesticulando selvagemente com sua taça de vinho. "Danos morais para a Bárbara", gritou. "Ela dormiu com seu marido. O único dano que deveria sentir é a vergonha de ser uma pessoa horrível. E seus pais? Verônica, levo 20 anos te dizendo que eles são tóxicos, mas isso é uma traição de proporções bíblicas. Disseram que testemunhariam contra mim", disse em voz baixa. "Disseram que sou abusiva." "Que façam isso", disse Sofia, ajoelhando-se na minha frente e me segurando pelos ombros. "Escute-me, Verônica. Olhe para mim. Você não é a vítima aqui. Você é o banco. E eles estão aterrorizados." "Aterrorizados?", solucei. "Parecem bastante seguros de si mesmos." "É uma farsa", disse Sofia. "Pense nisso. Javier não tem emprego. Bárbara não tem emprego. Seus pais estão aposentados e vivem com uma pensão fixa, mais as esmolas que você dá. Se você fecha a torneira do dinheiro, eles morrem de fome. Estão te atacando porque precisam que você quebre antes que perceba que você tem todas as cartas." Ela tinha razão. Estava tão focada na ferida emocional que não estava vendo o panorama estratégico. "Ele quer a casa", disse. "Acha que são bens comuns." "E são?", perguntou Sofia. Ela sabia que eu era meticulosa com as finanças. "Verônica, por favor, diga que não colocou aquele perdedor na escritura." Sorri fracamente. "Comprei a casa antes do casamento. Está em nome de uma SL Verônica Holdings, SL. Fiz isso por proteção de responsabilidade civil pelo meu trabalho." Os olhos de Sofia se arregalaram. "O pacto antenupcial? Por favor, diga que o fez assinar." "Eu fiz", disse. "Meu chefe da época insistiu. Javier assinou sem ler, porque queria demonstrar que não se importava com o dinheiro. Mas não olhei para ele em 10 anos. Não lembro dos detalhes." "Pois vamos encontrá-lo", ordenou Sofia. "Esta noite encontraremos cada pedaço de papel. Construiremos uma fortaleza. E amanhã lançaremos um ataque nuclear." Passamos as 4 horas seguintes revirando meu escritório. Encontramos o pacto antenupcial, separação de bens, em um cofre no fundo de um armário. Encontramos as declarações de imposto de renda.
Encontramos os extratos dos cartões de crédito que eu tinha impresso antes. Enquanto trabalhávamos, Sofia me trazia constantemente de volta à realidade. Ele te disse que você era estéril? Perguntou, revisando recibos. Verônica, você não me disse uma vez que Javier se recusou a fazer os exames? Parei. Sim, disse que os meninos dele estavam bem. Não quis ir ao urologista. Disse que o problema era, obviamente, eu, pelo meu estresse. Claro, bufou Sofia. Ou talvez o problema seja ele. E a Bárbara engravidou do instrutor da academia e estão empurrando para o Javier porque ele tem uma esposa rica. Fiquei gelada. A ideia nem tinha passado pela minha cabeça. Bárbara não faria isso. Javier não seria tão estúpido. Javier é exatamente tão estúpido assim, disse Sofia. E Bárbara é exatamente tão manipuladora assim. Temos que adicionar um teste de paternidade à sua lista de exigências. Às 3 da manhã, tínhamos uma montanha de provas. As despesas de consultoria, que na verdade eram presentes para a Bárbara. A cronologia da aventura baseada na geolocalização dos cartões de crédito. O pacto antenupcial, que ao reler, tinha uma cláusula demolidora sobre a infidelidade. Olhei para a pilha de papéis. Era feia. Era uma crônica da minha estupidez e da ganância deles. Mas também era munição. Sabe o que tem que fazer, verdade? Disse Sofia, servindo o último gole do vinho. Você não pode simplesmente se divorciar dele. Tem que aniquilá-los. Se lhes der 1 centímetro, levarão tudo. Tem que se tornar uma rocha cinza, sem emoções. Só a lei. Eu sei, disse. A dor tinha desaparecido completamente, substituída por uma determinação fria. Preciso de um tubarão, não de um advogado de família. Um tubarão? Diana Herrero, disse Sofia. Cuidou do divórcio da minha prima. Ela toma maridos infiéis no café da manhã. Conseguirei uma consulta para as 9 da manhã. Olhei meu telefone. Outra mensagem do meu pai. Estamos esperando sua resposta, Verônica. Não nos faça ir aí. Desta vez escrevi uma resposta. Responderei através da minha advogada. Não me contatem mais, ou apresentarei uma ordem de restrição. Apertei enviar. Depois bloqueei o número. Bom, disse Sofia. Agora dormir. Amanhã vamos à guerra. Deitei no sofá, incapaz de voltar para a cama que Javier havia profanado. Fechei os olhos, mas não dormi. Visualizei o plano. Queriam uma vilã. Tudo bem, eu seria uma vilã. Seria o pior pesadelo que pudessem imaginar. Uma mulher que conhecia seu valor e que tinha os recibos para provar. O escritório de Diana Herrero era de vidro e aço, situado no 40º andar de um arranha-céu na zona das 4 torres. Gritava caro, que era exatamente o que eu precisava. A própria Diana era uma mulher de uns 50 anos, com um corte de cabelo bob afiado e olhos que pareciam capazes de atravessar a porta de um cofre com um laser. Escutou minha história sem interromper, tomando notas em um bloco. Sofia sentou ao meu lado, assentindo para me dar ânimo. Quando terminei, Diana tomou um gole de água e olhou para a pilha de documentos que eu tinha trazido. Bem, disse. Sua voz era tranquila e autoritária. Vejamos os danos. Primeiro, pegou o pacto antenupcial. Folheou-o. Suas sobrancelhas arquearam ligeiramente. Quem redigiu isso? Meu antigo advogado da empresa, disse. É válido? É hermético, disse Diana. Uma leve sorriso apareceu em seus lábios. Seção 4. Subseção B. Em caso de infidelidade provada, a parte culpada perde todo o direito a qualquer aumento do patrimônio conjugal e renuncia a todo o direito à pensão compensatória. E veja esta definição de infidelidade. Inclui infidelidades emocionais e abuso financeiro. Ela me olhou.
Javier não leu isso, verdade? Não. Disse que a linguagem legal dava dor de cabeça. Admiti. Melhor para nós, disse Diana. Agora falemos da casa. Você diz que está em nome de uma SL. Verônica Holdings, SL, confirmei. Comprei 6 meses antes do casamento. E alguma vez adicionou o nome dele à sociedade? Não. Usou fundos conjuntos para pagar a hipoteca? Hesitei. Às vezes da conta conjunta. Diana franziu a testa. Isso cria um problema de confusão de patrimônios. Poderia argumentar que contribuiu para o capital. Mas, interrompi, tirando uma planilha que Sofia e eu tínhamos feito na noite anterior. Posso demonstrar que cada centavo nessa conta conjunta vinha do meu salário. Javier não depositou €1 em 5 anos. De fato, estes registros mostram que retirou fundos conjuntos para uso pessoal, jogo, presentes para Bárbara, viagens. Diana pegou a planilha. Seus olhos percorreram as colunas. Gastou 20 euros em pôquer online no ano passado? Aparentemente, disse. Senti uma pontada de vergonha. Não tinha estado revisando os detalhes. Só pagava a fatura total. Isso é apropriação indébita, declarou Diana. Tomou fundos confiados à sociedade conjugal e os desviou para fins ilícitos. Podemos argumentar que qualquer capital que reclame foi anulado por seus roubos. Ela se recostou na cadeira. Verônica, esta é a situação. Legalmente você está em uma posição muito forte. Mas na prática, estes casos são complicados. Os juízes odeiam disputas familiares. Se formos a julgamento, levará 2 anos. Seus pais testemunharão. Será sujo. Não me importo, disse. Quero que ele fique sem nada. Eu entendo, disse Diana. Mas há uma forma mais inteligente. Jogaremos com a ganância dele. Ela expôs o plano. Chamaremos de a armadilha de mel. Acham que você é emocional e fraca, explicou Diana. Acham que você está desesperada para manter a paz. Então entraremos no jogo deles. Redigiremos um acordo regulador de divórcio. Faremos parecer que está dando a eles exatamente o que querem. Um divórcio rápido para que possam se casar e ser uma família de verdade. Mas nas letras miúdas especificaremos a divisão de bens baseando-nos nos estritos termos do pacto antenupcial e da propriedade da SL. Eles não assinarão isso, disse Sofia. Farão isso se não lerem, replicou Diana. Ou se acharem que estão conseguindo algo melhor. Estruturaremos para que Javier renuncie a seus direitos sobre o valor potencial das suas ações da empresa, que ele acredita ser enorme, em troca de que você não o processe pelas dívidas de jogo e fraude. Mas eu fico com a casa, perguntei. Absolutamente, disse Diana. A casa pertence à SL. O acordo estipulará que Javier desocupe a propriedade após a sentença final de divórcio. Mas redigiremos de forma que soe como uma transição temporária. Deixaremos que acreditem que estão ganhando até que a tinta seque. É arriscado, disse. Baseia-se na arrogância deles. É, disse Diana. Mas pelo que me contou, Javier e sua irmã não são as pessoas mais atentas aos detalhes. São oportunistas. Verão divórcio rápido e renúncia a ações legais. E assinarão. Lembrei da cara de Javier quando saiu de casa. Uma velha amargurada com suas planilhas de Excel. Ele me subestimava. Sempre o tinha feito. Vamos fazer isso, disse. Uma coisa a mais, acrescentou Diana. Precisamos assegurar seus ativos imediatamente. Cancele todos os cartões de crédito. Congele as contas conjuntas. Transfira sua conta salário hoje, agora mesmo. Ele vai perceber, disse. Ficará furioso. Que fique, disse Diana friamente. Tem gastado seu dinheiro para sair com sua irmã.
A festa acabou. Ao sair do escritório de Diana, me senti mais leve do que em anos. Tinha um plano. Tinha uma equipe. Fui diretamente ao banco. Sentei-me com o gerente e desmantelei sistematicamente a vida financeira que Javier e eu tínhamos construído. Fechei os cartões de crédito. O eliminei como usuário autorizado. Transferi a maior parte das economias para uma nova conta só em meu nome. Quando saí do banco, meu telefone vibrou. Um alerta do aplicativo do cartão de crédito. Transação negada. Starbucks. 8,50 €. Estava comprando café para 2. Provavelmente um latte para ele e um descafeinado para Bárbara. E pela primeira vez, o cartão não funcionou. Sorri. Era uma pequena vitória mesquinha, mas sabia doce. Sinto muito, Javier, sussurrei ao telefone. Parece que hoje você paga em dinheiro. Mas a verdadeira prova estava por vir. Tinha que enfrentá-los. Tinha que olhá-los nos olhos e fingir que estava quebrada. Tudo enquanto segurava a faca que cortaria o cordão umbilical. Escrevi para meu pai. Estou disposta a falar. Vamos nos encontrar. A armadilha estava armada. Agora só tinha que garantir, não vomitar, quando os visse. A cafeteria que escolhi para a reunião era território neutro, a meio caminho entre a casa dos meus pais e meu escritório. Uma cadeia corporativa estéril, com luzes fluorescentes e música de jazz alta demais. Cheguei 15 minutos antes, não porque estivesse ansiosa, mas porque precisava entrar no personagem. Verifiquei meu reflexo em uma janela escura. Vesti meu cardigã mais velho, o que tinha bolinhas na manga, e pulei o corretivo de olheiras. Deixei cair os ombros. Precisava parecer uma esposa derrotada, uma mulher que tinha perdido tudo e estava desesperada para salvar um pingo de dignidade. Diana sentou ao meu lado, severa e profissional, mas tinha suavizado seu habitual olhar de tubarão. Lembre-se, sussurrou, deslizando um grosso documento sobre a mesa. Hoje você não é a diretora financeira. Você é a irmã desconsolada. Deixe que pensem que estão te fazendo um favor ao assinar isso. Assenti, com o estômago feito um nó. Já não era medo, era antecipação. Era a sensação de ver uma montanha-russa subir lentamente até o topo. Javier e meu pai chegaram juntos. Javier parecia cansado, mas satisfeito. Usava uma jaqueta que lhe comprei há 3 natais. Meu pai caminhava com aquela rigidez de pessoa justa que usava quando sentia que era autoridade moral na sala. Sentaram-se sem apertar a mão. Javier não me olhava nos olhos. Verônica, começou meu pai, sua voz retumbando ligeiramente. Fico feliz que tenha recuperado o juízo. Não queremos uma guerra. Só queremos o melhor para a criança. Eu sei, papai, disse, deixando minha voz tremer um pouco. Olhei para minhas mãos, brincando com a aliança de casamento que ainda usava para dar efeito. Tenho pensado muito no que a mamãe disse sobre ser a irmã mais velha. Javier levantou a vista. Interessado. Então você aceita os termos? Diana interveio suavemente. Verônica concorda que uma batalha legal prolongada seria prejudicial para a saúde de todos. Está disposta a conceder um divórcio imediato. Também está disposta a renunciar ao seu direito de processar você, Javier, pelas irregularidades contábeis que descobrimos. Javier estremeceu. Irregularidades? Eu te disse, eram despesas de consultoria. Que seja, continuou Diana com um gesto da mão. Verônica está disposta a deixar passar, em prol de seguir em frente. Olhei para Javier invocando toda a tristeza de que era capaz. Não quero brigar com você, Javier. Eu te amei. Se Bárbara é quem você quer, se ela pode te dar a família que eu não pude. Fiz uma pausa, secando uma lágrima falsa. Então não ficarei no seu caminho. Meu pai exalou. Seus ombros relaxaram. Boa garota. Verônica. Sabia que tinha coração.
No entanto, disse Diana, deslizando o documento para eles, para que isso seja legalmente vinculante e rápido, para que vocês possam se casar com Bárbara antes que o bebê nasça, precisamos assinar um acordo regulador hoje. Concede um divórcio de mútuo acordo. Estabelece que cada parte conserva os ativos que estão em seu nome exclusivo e renuncia às reclamações sobre os rendimentos futuros da outra parte. Javier franziu a testa, olhando a grossa pilha de papéis. E a casa? A carta dizia que eu ficava com a casa. O acordo estabelece que você manterá o direito de residência no endereço da Rua dos Fresnos, disse Diana com cuidado, usando uma linguagem muito específica, e que Verônica desocupará o local. Também inclui uma cláusula pela qual Verônica se compromete a não reclamar os 5.000 euros de fundos conjugais que você gastou em relações extraconjugais. Os olhos de Javier se arregalaram ao ouvir a cifra. Olhou para meu pai. Sabia que se essa cifra saísse à luz em um tribunal, pareceria um ladrão. E a pensão compensatória? Perguntou Javier, ganancioso até o fim. Não posso pagar uma pensão, Javier, sussurrei. Mas estou renunciando à casa. Estou te dando um lar para seu filho. Não é suficiente? Meu pai deu uma cotovelada em Javier. Aceite, filho. Uma casa nos arredores de Madrid vale uma fortuna. Ela está te dando o capital. Não a pressione. Javier olhou o documento. Passou as páginas rapidamente. Prendi a respiração. Se ele lesse a seção 12, sobre os direitos de propriedade de terceiros, ou entidades como uma SL, o jogo teria acabado, mas ele estava folheando. Buscava símbolos de euro e a palavra casa. Parou na página da assinatura. Pegou a caneta. Isso significa que acabou? Perguntou-me olhando. Sem volta atrás. Não reclamará minhas ideias de negócio? Não tocarei nas suas ideias de negócio, Javier, disse. Era uma promessa fácil de fazer, já que ele não tinha nenhuma. E nos deixará em paz? Só quero desaparecer, disse em voz baixa. Sorriu com presunção. A vitória estava em seus olhos. Pensava que tinha me quebrado. Pensava que tinha ganhado a casa, a garota e a liberdade. E tudo enquanto me passava a conta. Neste preciso momento, vendo sua mão suspensa sobre o papel, sei que não há volta atrás. Estou prestes a explodir toda a minha vida para construir uma nova. Meu coração bate contra minhas costelas. Não de pena, mas da adrenalina da matança. Se ainda estão ouvindo esta história, por favor me ajudem dando um curtir neste vídeo e comentando o número 1. Isso me fará saber que são incríveis e que estão comigo nesta jornada. Agora, vejamos o que acontece quando a tinta toca o papel. Javier assinou. O som da caneta arranhando o papel foi alto na silenciosa cafeteria. Ras, ras. O som de um homem assinando sua própria sentença de morte. Meu pai assinou como testemunha. Radiante, como se estivesse rubricando um tratado de paz que punha fim a uma guerra que ele havia começado. Aí tem, disse papai, tampando a caneta e deslizando os documentos de volta para Diana. Não foi tão difícil, foi? Agora todos podemos seguir em frente. Sim, disse, levantando-me. Minhas pernas pareciam gelatina, mas as obriguei a se sustentar. Irei buscar o resto das minhas coisas neste fim de semana. Pode pegar as chaves na segunda-feira, disse Javier, já pegando seu telefone. Provavelmente para dar a boa notícia a Bárbara. Certifique-se de deixar a máquina de lavar e a secadora. A Bárbara precisará lavar muita roupa de bebê. Assenti, mordendo o interior da bochecha com tanta força que senti o gosto de sangue. Claro, a máquina de lavar e a secadora ficam. Saí da cafeteria com Diana, mantendo minha postura curvada até dobrarmos a esquina e estarmos a salvo.
No momento em que estivemos fora de vista, endireitei as costas e respirei fundo o ar úmido de Madrid. Conseguimos? Perguntei a Diana, minha voz firme. Diana levantou a pasta. Um sorriso malicioso se estendeu por seu rosto. Conseguimos. Ele renunciou a qualquer litígio futuro, renunciou à pensão e, o mais importante, assinou uma admissão de que todos os ativos em poder de entidades legais de terceiros estão excluídos do patrimônio conjugal. Ele acredita que a casa é um ativo conjugal, disse. Uma bolha de riso histérico subindo pela minha garganta. Acreditava, corrigiu Diana. Legalmente, ele acaba de aceitar que a Verônica Holdings S.L. é uma entidade de terceiros e que não tem nenhum direito sobre ela. Acaba de despejar a si mesmo. O fim de semana foi um borrão de atuação surreal. Voltei para a casa, minha casa, e fiz as malas. Mas não empacotei tudo. Empacotei minhas roupas, minhas joias, meus documentos pessoais e os itens que só tinham valor sentimental para mim. Meus pais vieram no domingo para supervisionar, para garantir que eu não roubasse nada que pertencesse ao bebê. Bárbara estava lá, sentada no meu sofá, comendo meus petiscos, dizendo a Javier onde pendurar um quadro novo e feio que tinha comprado. Verônica, chamou Bárbara enquanto eu fechava uma caixa de livros. Deixe o aspirador Dyson. O bom. Minhas costas doem. Não posso com os pesados. Olhei para ela. Resplandecia com o triunfo da criança de ouro que finalmente havia ganhado o grande prêmio. Tinha conseguido meu marido, minha casa e meu futuro. Ou era isso que ela pensava? Claro, Bárbara, disse. E a cafeteira, acrescentou. Javier diz que você faz um café excelente. Preciso aprender. Fique com ela. Minha mãe entrou no quarto, balançando a cabeça. Vê, Verônica, como é bom dar, não é? Você tem tanto. É justo compartilhar com os menos afortunados. Aclara as coisas, disse. Bom, não faça essa cara amarga, me repreendeu mamãe. Agora você é uma mulher livre. Pode focar na sua carreira. É o que sempre quis, não é? Não é verdade? Sem um marido para cozinhar, sem filhos para se preocupar, só você e seu dinheiro. O desprezo em sua voz quando disse dinheiro era palpável, mas estava de pé na casa que meu dinheiro comprou, vestindo um suéter que meu dinheiro pagou. Sim, mamãe, disse, levantando a última caixa. Só eu e meu dinheiro. Fui até a porta. Javier estava lá, segurando as chaves que eu deveria entregar. Sem ressentimentos, Verônica, disse, oferecendo-me uma mão que me recusei a apertar. Idealmente, podemos continuar sendo amigos pelo bem da família. Amigos, repeti, olhando-o diretamente nos olhos. Adeus, Javier. Desfrute da casa. De verdade, mergulhe nela. Estendi um jogo de chaves. Eram as chaves velhas. Já tinha chamado um chaveiro para segunda-feira de manhã, 1 hora depois que a ordem de despejo fosse entregue. Mas ele não precisava saber disso ainda. Caminhei até meu carro, um carro alugado, porque tinha escondido meu carro da empresa em uma garagem que Diana me recomendou. Afastei-me, observando-os pelo retrovisor. Meus pais acenando. Javier e Bárbara se beijando na porta. A imagem perfeita de uma família feliz. Dirigi 2 quarteirões, parei e vomitei em alguns arbustos. A atuação tinha terminado. A náusea de fingir ser fraca, de fingir aceitar o abuso deles, finalmente me alcançou. Limpei a boca, tomei um gole de água e me olhei no espelho. Você conseguiu, sussurrei. Agora, queime tudo até as fundações. Os 30 dias seguintes foram um exercício de paciência. Na Espanha, há um período de espera para que o divórcio seja finalizado, mesmo se for de mútuo acordo. Mas como apresentamos o acordo regulador imediatamente,
O tempo corria até a sentença final. Durante esse tempo, vivi em um apartamento da empresa. Fui trabalhar. Sorri nas reuniões. Ignorei as postagens que Bárbara punha nas redes sociais. Tão feliz fazendo nosso ninho com minha alma gêmea na casa dos nossos sonhos, dizia a legenda de seus pés na minha mesa de centro. O quarto do bebê em andamento, com uma foto de Javier pintando meu antigo quarto de hóspedes de um azul berrante. Cada foto era uma prova que eu guardava, por via das dúvidas. Mas a arma real eram os papéis que Diana tinha apresentado. Deixem-me explicar exatamente como funcionou a armadilha. Porque se vocês são mulheres com patrimônio, precisam saber disso. Há 10 anos, meu mentor me disse: Verônica, nunca possua nada em seu nome se puder evitar. Ponha em uma SL. Te protege das demandas e da vida. Assim que a Verônica Holdings, SL, era a proprietária da casa da Rua dos Fresnos. Era a proprietária do carro. Era a proprietária das minhas contas de investimento. Quando me casei com Javier, ele assinou o pacto antenupcial. Era vago, então não o leu. Dizia que qualquer ativo em poder de uma entidade legal separada antes do casamento continuava sendo um bem privado, não importava quem vivesse nele. Mas a beleza absoluta da manobra legal de Diana foi combinar a cláusula de infidelidade com o acordo regulador que Javier acabava de assinar. O acordo dizia: Javier Serrano se compromete a desocupar o domicílio conjugal uma vez que a sentença de divórcio seja final, a menos que se assine um contrato de aluguel separado com o proprietário do imóvel. Javier pensou que ele era o novo proprietário, devido ao acordo verbal e ao meu presente da casa. Pensou que o proprietário éramos nós, ou ele. Não entendeu que o proprietário era uma corporação, e uma corporação não tem sentimentos. Uma corporação não tem irmãs. Uma corporação só tem contratos. E como Javier não tinha um contrato de aluguel com a Verônica Holdings, SL, no momento em que o juiz estampou o selo de final em nosso divórcio, Javier se tornou um ocupante ilegal. É cruel, disse Sofia uma noite enquanto tomávamos vinho no meu apartamento temporário. É a coisa mais bela e cruel que já vi. Era necessário, disse, olhando as luzes da cidade. Se os tivesse levado a julgamento, um juiz poderia ter dado a casa a ele só para que o bebê tivesse um teto. Os juízes são moles com as crianças. Mas desta maneira, ele renunciou a ela. Aceitou ir embora. Simplesmente não sabia quando. E o dinheiro? Perguntou Sofia. As contas conjuntas estão fechadas, disse. Os cartões de crédito cancelados. Mas deixei uma conta aberta, a que está vinculada aos pagamentos automáticos dos serviços da casa. Por quê? Porque quero que as luzes estejam acesas até o dia do casamento. Sorri. Quero que estejam confortáveis. Quero que se sintam seguros. Você dá medo? Riu Sofia. Sou apenas uma diretora financeira. Encolhi os ombros. Gerencio o risco. No dia 29, o juiz assinou a sentença. Estava oficialmente divorciada. Estava oficialmente solteira. Legalmente, Javier era oficialmente um ocupante ilegal. Diana me ligou. Os papéis estão assinados. A ordem de despejo está preparada. O chaveiro está em espera. Os da mudança estão contratados para levar seus móveis para um depósito. Espere, disse. Não envie os da mudança ainda. Deixe que celebrem seu casamento primeiro. Quer que celebrem a recepção na sua casa, Mr. Perguntou Diana perplexa. Não, disse. A recepção é num salão de banquetes porque são pão duros, mas voltarão para casa na noite de núpcias. Aí é quando atacaremos. Isso é frio, Verônica. Roubaram meu marido e tentaram roubar meu futuro, disse. O frio é a única temperatura que me resta. Desliguei. Olhei o calendário.
Sábado. O casamento era no sábado. Enviei um presente. Não era uma torradeira. Era uma intimação judicial. Obviamente não assisti ao casamento. Mas na era das redes sociais, não precisa estar lá para testemunhar um desastre. Só precisa de uma conta falsa. O casamento de Javier e Bárbara foi um testemunho de seus delírios. Meu primo Miguel, que secretamente estava do meu lado, mas temia a ira da minha mãe, me enviava relatórios em tempo real. Bárbara vai de branco, muito branco, e usa uma tiara. Parece um boneco de bolo derretido. Javier está bêbado, contando a todo mundo como seus investimentos estão se expandindo. Sua mãe está chorando durante o brinde sobre como o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho. Acho que vou vomitar. Sentei no meu apartamento vendo as fotos. Lá estavam eles. Meu ex-marido e minha irmã, cortando um bolo que eu sabia que meu pai tinha pago. Pareciam triunfantes. Pareciam como se tivessem se safado. A legenda de Bárbara em sua postagem. Finalmente, senhora Serrano. Tão feliz de começar nossa vida em nosso lar para sempre. Almas gêmeas. Sem arrependimentos. Esse hashtag, sem arrependimentos, foi a gota d'água. Não só estava feliz, ela se regozijava. Queria que eu visse. Queria que eu soubesse que tinha ganhado. Olhei o relógio. Eram 9 da noite. A recepção estava terminando. Logo, voltariam para a Rua dos Fresnos. Liguei para a empresa de segurança privada que Diana tinha contratado. Iniciem a fase 2, disse. Entendido, senhora Serrano. Estamos em posição. O chaveiro tinha terminado. As notificações estavam coladas. Senti uma descarga de adrenalina tão forte que minhas mãos tremiam. Este era o momento. Enquanto eles dançavam sua primeira dança, uma equipe estava trocando todas as fechaduras da minha casa. Enquanto lançavam o buquê, um oficial de justiça colava uma ordem de despejo de cor laranja brilhante na porta principal, na porta dos fundos e na garagem. E enquanto subiam no seu carro de recém-casados, o sedã do meu pai, já que eu tinha levado o carro da empresa, minha equipe de segurança estacionava do outro lado da rua, pronta para fazer cumprir a lei. Imaginei a viagem de carro. Provavelmente estavam rindo. Javier provavelmente afrouxava a gravata, pensando em como carregaria nos braços sua noiva grávida pela soleira da casa, da qual tinha me expulsado. Provavelmente estava pensando em quão esperto ele era, em como tinha vencido o sistema. Não sabia que o sistema tinha sido manipulado contra ele desde o início. Me servi um copo de água com gás. Não precisava de álcool para isso. Queria sentir cada segundo. Feliz dia do seu casamento, Bárbara. Brindei no quarto vazio. Bem-vinda à realidade. Meu telefone vibrou. Era Miguel outra vez. Acabaram de sair. Vão para sua casa. Boa sorte, Verônica. Arrebenta. Peguei meu casaco. Não ia ficar no apartamento. Tinha que ver isso. Dirigi até meu antigo bairro e estacionei a 3 casas da minha, escondida na sombra de um grande carvalho. Observei a rua. Estava tranquila. A chuva tinha cessado, deixando o asfalto escorregadio e negro. A casa, minha casa, estava às escuras. Tinha cortado a eletricidade de forma remota através do aplicativo de automação 5 minutos antes. Umas luzes de carro varreram a rua. Um carro entrou na entrada. Eram eles. O espetáculo estava prestes a começar. A cena se desenrolou com uma precisão cinematográfica. A porta do carro de Javier se abriu e ele saiu cambaleando, ainda com seu smoking, com aspecto um pouco instável. Rodeou o carro para abrir a porta para Bárbara. Ela emergiu. Seu vestido branco se arrastava pelo caminho molhado, segurando a barriga de forma teatral. Caminharam pela trilha até a varanda. Baixei a janela 1 centímetro, o suficiente para ouvir. Por que as luzes estão apagadas?
reclamou Bárbara, sua voz aguda no silêncio da noite. Te disse para deixar a luz da varanda acesa. Eu deixei, murmurou Javier. A lâmpada deve ter queimado. Relaxe, querida. Estamos em casa. Buscou em seu bolso as chaves que eu dei a ele. As chaves velhas. Meteu a chave na fechadura. Girou-a. Não aconteceu nada. Moveu-a, tirou-a, limpou-a na calça e tentou de novo. Apoiou o ombro na porta. Não cedeu. O que há com você? Esbravejou Bárbara. Abra a maldita porta. Preciso ir ao banheiro. Está emperrada, grunhiu Javier. Deve ser pela umidade. Tentou de novo, girando com mais força. Merda! Gritou Javier, dando um chute na porta. Foi então que os sensores de movimento, que eu tinha ativado remotamente, se acenderam de repente, banhando-os em uma luz branca e cegante. E foi então que viram. O papel de cor laranja brilhante, colado bem na altura dos olhos. Uma ordem de despejo e um aviso de invasão de propriedade. Javier o arrancou da porta, estreitando os olhos para ler. O que é isso? Perguntou Bárbara, olhando por cima de seu ombro. Diz que estamos invadindo a propriedade, gaguejou Javier. Verônica Holdings, SL. Verônica! Rugiu meu nome. Verônica! Girou, procurando na escuridão, procurando briga. Sei que é você. Esta é minha casa. Você não pode me expulsar. Pegou uma pedra decorativa do jardim e se dirigiu à janela da sala. Não faça isso, Javier. Sussurrei para mim mesma. Antes que pudesse lançá-la, o sedã sem identificação do outro lado da rua estourou em luzes vermelhas e azuis. 2 agentes de segurança privada, uniformizados, mas com autoridade para deter, saíram do carro. Solte a pedra, senhor, ordenou um, com a mão no coldre de sua pistola. Javier ficou gelado. Agentes, graças a Deus, minha ex-mulher nos deixou de fora. Esta é minha casa. Tenho minha esposa grávida aqui. Tem que nos deixar entrar. O agente caminhou pela trilha, tranquilo e imponente. Senhor, afaste-se da porta. Posso ver sua identificação? Javier tateou em busca de sua carteira. Vivo aqui, Rua dos Fresnos, número 42. Verifiquem seus registros. O agente olhou o documento, depois um tablet que segurava. Tenho aqui uma nota simples do registro de imóveis que indica que o proprietário é Verônica Holdings, SL. E tenho uma sentença judicial assinada de ontem que estabelece que o cidadão Javier Serrano aceitou desocupar o local imediatamente após o divórcio. Isso era um tecnicismo, gritou Javier, cuspindo saliva. Tínhamos um acordo verbal. Ela me deu. Um acordo verbal não anula uma ordem judicial, senhor, disse o agente. E como já não é residente e acabou de tentar quebrar uma janela, atualmente está cometendo um crime de invasão de propriedade. Tem que ir embora. Ir embora? Gritou Bárbara. Para onde? Vivemos aqui. Todas as nossas coisas estão dentro. O berço do meu bebê está dentro. Seus efeitos pessoais foram empacotados e transferidos para um depósito. Leu o agente. Aqui tem o endereço e a chave da unidade. Estendeu a Javier uma pequena chave de latão. Você empacotou minhas coisas? Bárbara parecia horrorizada. Tocou minha roupa íntima? Isso é ilegal. Vou ligar para o papai. Pode ligar para quem quiser, disse o agente. Mas não pode ficar aqui. Se não entrarem no seu carro e forem embora nos próximos 3 minutos, vou prendê-los por invasão e tentativa de vandalismo. Javier olhou para a casa. Olhou para o adesivo laranja. Olhou para a chave inútil em sua mão. A realidade finalmente abria caminho através do álcool e da arrogância. Não possuía nada. Era um convidado que tinha ficado mais tempo do que devia. Verônica! Gritou de novo para a noite,
olhando diretamente para o carvalho onde eu me escondia, embora não pudesse me ver. Você planejou isso? Nos deixou planejar um casamento sabendo que ia fazer isso? Sorri. Sim, eu fiz. Senhor, última advertência, disse o agente, aproximando-se. Para o carro, agora! Bárbara começou a soluçar. Era um choro forte e feio. Minha noite de núpcias! Você arruinou minha noite de núpcias! Javier a empurrou para o carro. Cala a boca, Bárbara! Só entra no carro! Não me empurre! Gritou ela de volta. É sua culpa! Disse que tinha tudo controlado. Disse que ela era uma idiota. Ela me enganou! Gritavam um com o outro enquanto voltavam para o sedã do meu pai. Javier bateu a porta com força, deu ré e saiu em alta velocidade, os pneus cantando sobre o asfalto molhado. Os agentes os viram ir embora, depois apagaram as luzes e voltaram ao seu posto. O silêncio voltou à Rua dos Fresnos. Recostei-me no meu assento. Meu coração batia com força, mas minha alma cantava. Não tinha um lar em sua noite de núpcias, mas ainda não tinha terminado. A casa era apenas o refúgio. Agora, tinha que tirar a comida deles. A fase seguinte do meu plano baseava-se no fato de que Javier e Bárbara eram criaturas de hábitos e de direitos adquiridos. Sabia exatamente para onde iriam. Só havia um hotel de luxo na cidade que considerariam digno deles, o Ritz. Dirigi até lá, mantendo uma distância segura, e de fato, o carro do meu pai estava estacionado na entrada. Javier entrava furioso no saguão. Bárbara o seguia. Seu vestido branco agora estava manchado de lama pelo seu ataque de birra na entrada da garagem. Estacionei e entrei no saguão, detendo-me junto a uma grande palmeira onde podia ver a recepção. Javier bateu a mão no balcão de mármore. Preciso de uma suíte, a presidencial, se a tiverem. Minha casa. Tivemos uma emergência com os encanamentos, mentindo até o fim. O recepcionista digitou algo. Claro, senhor, temos a suíte disponível. Serão 600 euros por noite. Mais impostos. Poderia me dar seu cartão de crédito para a garantia? Javier sacou seu cartão preto, o que costumava estar vinculado aos meus bônus da empresa, o que eu tinha cancelado às 9h01 daquela mesma manhã. Passou-o. O recepcionista franziu a testa. Sinto muito, senhor. Este cartão foi negado. Tente de novo, esbravejou Javier. É um cartão premium. Não tem limite. O sistema indica que o cartão foi cancelado por roubo, disse, sua voz um decibel mais baixa. Roubo? Javier ficou vermelho. Aqui, tente este. Estendeu o cartão conjunto. Denegado. Javier começou a suar. Apalpou os bolsos. Sacou um cartão de débito. O dele pessoal. O vinculado à conta onde guardava seu dinheiro de consultoria. Este funciona, disse com confiança. O recepcionista passou. Esperou. Levantou a vista. Havia pena em seus olhos. Senhor, não há fundos suficientes na conta. O quê? Gritou Javier. Havia 3.500 euros aí ontem. Eu sabia. Mas lembram da dívida de jogo? A que eu tinha deixado de pagar. O cassino tinha um embargo. No momento em que a proteção da conta conjunta foi eliminada pela sentença de divórcio, os credores caíram em cima e embargaram sua conta pessoal. Diana os tinha avisado. Bárbara se aproximou, limpando o rímel borrado. Só usa meu cartão, Javier. Pelo amor de Deus. Buscou em sua bolsa e sacou um cartão. Era um cartão suplementar de uma das minhas contas. Senhora, este cartão também é inválido, disse o recepcionista. O silêncio no saguão era ensurdecedor. As pessoas olhavam. A noiva com o vestido sujo e o noivo sem dinheiro. Temos dinheiro vivo, gaguejou Javier. Abriu a carteira. Tinha talvez 300 euros. Nem sequer o suficiente para um motel na periferia,
muito menos para o Ritz. Preciso fazer uma ligação, disse Javier, com a voz trêmula. Sacou seu telefone. Discou meu número. Vi como meu telefone se iluminava na minha bolsa. Deixei tocar. Discou para meus pais. Papai, ouvi sua voz quebrando. Ela nos expulsou, bloqueou os cartões. Estamos no Ritz. Não podemos pagar. Não temos para onde ir. Não ouvi a resposta do meu pai, mas vi como a cara de Javier se contorcia. O que quer dizer com que não pode vir? Sim, sei que é tarde, mas a Bárbara está grávida. Ok, vamos para aí. Desligou e olhou para a Bárbara. Seu pai diz que podemos dormir no sofá-cama do escritório dele. Num sofá-cama? Gritou Bárbara. Sou uma noiva. Estou grávida. Não posso dormir num sofá-cama. Bom, não podemos dormir aqui, gritou Javier de volta, perdendo o controle. Não temos dinheiro, Bárbara. Ela levou tudo, levou até o último centavo. Você disse que tinha seu próprio dinheiro, acusou Bárbara, empurrando-o. Disse que era um magnata. Eu estava gastando o dinheiro dela, confessou Javier, sua voz ressoando sob os tetos altos. Tudo era o dinheiro dela. Está feliz agora? O recepcionista pigarreou. Senhora, vou ter que pedir que se retirem. Estão incomodando os outros hóspedes. Saíram do hotel. A caminhada da vergonha, para acabar com todas as caminhadas da vergonha. Sem suíte de luxo, sem champanhe, só uma viagem fria de volta ao chalé dos meus pais, para dormir num sofá-cama irregular, em um quarto que cheirava a jornais velhos. Aproximei-me do bar do saguão do hotel. Champanhe, disse ao barman. A taça mais cara que tiver. Celebrando algo? Perguntou. A liberdade, disse. E a justiça? Segunda-feira de manhã. Entrei no meu prédio de escritórios, sentindo-me como se caminhasse sobre o ar. Os guardas de segurança me cumprimentaram. Minha assistente, alheia ao drama do fim de semana, me entregou meu café. Tem uma agenda apertada, disse, e sua família está no saguão. Exigem vê-la. Envie-os para a sala de reuniões B, disse com calma, e chame a Diana. Diga a ela para trazer a pasta. Ah, e peça ao Sr. Henderson do departamento legal que se junte a nós. Retoquei a maquiagem. Delineador afiado, batom vermelho, traje de poder. Já não era Verônica a vítima. Era a dona da minha vida. Entrei na sala de reuniões B. Estavam todos ali. Minha mãe, com aspecto demacrado. Meu pai, furioso. Javier, com a mesma roupa de ontem, com aspecto de não ter se lavado. Bárbara, chorando em silêncio num canto. Monstro! Gritou minha mãe assim que entrei. Como você pôde, na noite de núpcias deles? Sentei-me à cabeceira da mesa. Por favor, sentem-se. Temos assuntos a discutir. Assuntos? Javier golpeou a mesa. Você roubou minha casa. Roubou meu dinheiro. Recuperei minha propriedade, corrigi, e parei de subsidiar sua fraude. Vamos te processar, gritou meu pai. Contaremos a todo mundo o que você fez. Contar a eles o quê? Perguntei. Que despejei meu ex-marido de uma casa que não era dele? Que parei de pagar os caprichos da minha irmã adulta? Vão em frente, mas antes de fazer isso, deveriam ver isto. Diana entrou. Atrás dela, nosso advogado da empresa. Deixou uma grossa pilha de papéis sobre a mesa. Isto, disse, apontando a pilha, é uma auditoria financeira dos últimos 5 anos. Javier, você desviou mais de 100 mil euros das nossas contas conjuntas para jogos de azar e presentes não autorizados. Isso é um crime penal. Javier ficou pálido. Olhei para Bárbara. Aqui estão os recibos de joias, viagens, roupa, tudo pago com dinheiro roubado. Aos olhos da lei, isso te torna cúmplice de fraude. Receptação de bens roubados. Bárbara parou de chorar. Eu não sabia.
A ignorância não é uma defesa, disse Diana bruscamente. Agora, continuei, levantando-me. Aqui está minha oferta. Não apresentarei acusações criminais contra Javier. Não processarei Bárbara pela restituição de ativos. Não processarei vocês, mamãe e papai, pelo dinheiro que emprestei ao longo dos anos e que esqueceram de devolver. Meus pais se encolheram em seus assentos. Em troca, disse, assinarão um acordo de confidencialidade. Nunca voltarão a me contatar. Nunca virão ao meu escritório. Nunca virão à minha casa. E você, apontei para Javier, reconhecerá que a dívida que tem com o cassino e com a Receita é só sua. Receita? Gritou Javier. Ah, sim, sorri. Apresentei uma declaração de cônjuge inocente esta manhã. A Receita sabe que você não declarou esses rendimentos do jogo. Entrarão em contato com você. Javier afundou a cabeça entre as mãos. Estava acabado. Você está nos destruindo, sussurrou minha mãe. Somos sua família. Não, disse. Minha voz era dura como aço. Vocês eram parasitas. Eu era o hospedeiro. Simplesmente estou me curando da infecção. E o bebê? Gemeu Bárbara. Seu sobrinho. Precisa de um lar. Olhei para Bárbara. Olhei para a barriga dela. E joguei minha última carta, a que tinha estado guardando. Sobre esse bebê, disse, tirando uma última folha da pasta. Javier, lembra quando tentávamos a FV? Você se recusou a fazer o teste de fertilidade. Javier levantou a vista confuso. E o quê? Pedi ao médico que fizesse o teste com a amostra que você deu para o kit caseiro que tentamos primeiro. Encontrei os resultados na sua mesa. Você os tinha escondido. Deslizei o papel para ele. Você tem uma condição genética, Javier. A zoospermia. Você tem uma contagem de esperma 0. Você é estéril. O quarto ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado. Javier olhou o papel. Depois, olhou para Bárbara. A cor desapareceu do rosto de Bárbara. Parecia um fantasma. Bárbara. A voz de Javier era um sussurro perigoso. Bárbara, de quem é este bebê? Eu, gaguejou Bárbara. Esse teste está errado. Verônica falsificou. É da clínica, Javier, disse. Ligue para eles. Javier levantou-se. A compreensão o atingia. Tinha explodido sua vida pelos ares, perdido sua esposa rica, perdido a casa e se endividado por um bebê que não era dele. Quem é ele? Rugiu Javier agarrando Bárbara pelo braço. Foi só uma vez, gritou Bárbara. Com o instrutor da academia, não significou nada. Precisava que você se casasse comigo. Precisava da estabilidade. Você me enganou, gritou Javier. Arruinou minha vida por um bastardo. Ele se lançou sobre ela. Os guardas de segurança intervieram imediatamente, segurando-o. Tirem-nos daqui, disse aos guardas. A todos eles. Enquanto os arrastavam para fora, Javier gritava maldições. Bárbara uivava. Meus pais pareciam velhos e derrotados. Eu não senti nada. Nem alegria, nem tristeza. Só silêncio. O silêncio de uma lousa limpa. A revelação do bebê foi a bomba nuclear que vaporizou o que restava da aliança deles. Não precisei fazer mais nada. Só observei as consequências de uma distância segura. Javier foi preso por agressão naquele dia no meu escritório. Passou uma noite na cadeia. Quando saiu, não tinha para onde ir. Meus pais se recusaram a acolhê-lo. Afinal, já não era o pai do neto deles. Era apenas um homem sem dinheiro e violento que os havia humilhado. A vida de Bárbara desmoronou. Meus pais, enfrentando a vergonha de ter uma filha grávida de um instrutor de academia qualquer e a perda de seu sonho de um genro rico, voltaram-se contra ela. Como pôde ser tão estúpida? Ouvi minha mãe gritar com ela pelo telefone. De novo, obrigado, Miguel, pelas atualizações.
Você tinha a galinha dos ovos de ouro e a matou. Não se importavam com a moralidade. Importavam-se que o golpe tivesse fracassado. Javier solicitou a anulação do casamento por fraude. Alegou que Bárbara o tinha enganado para que se casasse. Também tentou me processar de novo, representando a si mesmo porque não podia pagar um advogado. O juiz rejeitou o caso em 5 minutos e ordenou que pagasse minhas custas legais. Como não podia pagar, teve que declarar falência. E o bebê? Resultou que o instrutor era um estudante universitário de 20 anos sem dinheiro e sem interesse em ser pai. Bárbara enfrentou a maternidade solteira com 0 ativos, vivendo em seu quarto de infância, escutando sua mãe reclamar diariamente do quão cara ela era. Umas 2 semanas depois, recebi uma carta de Javier. Foi enviada ao meu escritório. Verônica, sei que estraguei tudo. Fui fraco. Bárbara me manipulou. Jogou com minhas inseguranças. Nunca deixei de te amar. Estava confuso. Por favor, vamos conversar. Estou vivendo no meu carro. Não tenho nada. Você é a única coisa boa que me aconteceu. Por favor, me dê uma segunda chance. Li 2 vezes. Há 10 anos, teria chorado. Teria pensado. Ele está sofrendo. Preciso ajudá-lo. Mas olhei a letra. A mesma mão que tinha assinado a renúncia à minha dignidade por uma casa que não possuía. Peguei uma caneta vermelha, escrevi devolver ao remetente no envelope e joguei na trituradora. Já não o odiava. Simplesmente me era indiferente. Era um estranho. Uma lição que tinha aprendido da maneira mais difícil. A destruição do clã Serrano foi total. Meus pais, sem minha ajuda mensal, não podiam permitir seu estilo de vida. Tiveram que colocar o chalé à venda. O chalé onde cresci. O chalé onde sempre fui a segunda. Mudaram-se para um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro menos prestigiado. Bárbara teve que conseguir um emprego. Um emprego de verdade. Começou como recepcionista em uma clínica dentária. Miguel me disse que parecia 10 anos mais velha. Reclama a qualquer um que ouça sobre como sua irmã malvada roubou sua herança. Mas ninguém ouve. As pessoas da cidade viram os carros da polícia. Sabem a verdade. Javier foi embora de Madrid. O rumor é que voltou à sua cidade natal para viver com seu irmão. Trabalha em um call center. Mantive um contato 0 absoluto. Mudei meu número. Mudei-me para uma casa nova, uma cobertura elegante e moderna no centro, longe da periferia. Vendi a casa da Rua dos Fresnos a um jovem casal encantador. Não queria as lembranças. Um dia chuvoso, 6 meses depois, encontrei minha mãe no supermercado. Era inevitável em uma cidade, suponho. Parecia frágil. Seu cabelo não estava tingido de seu loiro perfeito habitual. As raízes grisalhas apareciam. Me viu e parou seu carrinho. Verônica, disse, sua voz quebrando. Parei. Não corri. Me mantive firme. Mamãe, disse. Isabel, sentimos sua falta, disse. As lágrimas brotaram em seus olhos. Seu pai não está bem. O coração. Nos viria bem um pouco de ajuda. Aí estava. A isca. A culpa. Seu coração. Ajuda. Olhei para esta mulher que me disse para dar meu marido à minha irmã, que me chamou de egoísta, que só me valorizou enquanto fui útil. Sinto ouvir isso, disse, minha voz educada. A Previdência Social cobre doenças cardíacas. Deveriam ligar para eles. Verônica, arquejou ela. Somos sua família. Não, disse, inclinando-me para que ouvisse cada palavra. Vocês tomaram sua decisão. Escolheram a Bárbara. Escolheram a mentira. Não podem voltar para a verdade só porque a mentira deixou de pagar as contas. Sou sua mãe. Você é minha doadora de óvulos, disse, e minha torturadora.
Terminei de pagar pela minha própria humilhação. Passei direto. Não olhei para trás. Comprei minhas coisas. Queijo caro, bom vinho, as coisas que eu gosto. E saí na chuva. Mas desta vez a chuva parecia limpa. Parecia um batismo. Passou-se um ano desde aquela cena infernal. Estou escrevendo isto de uma varanda na Costa del Sol. Tirei um ano sabático. Pela primeira vez na vida, não estou trabalhando. Só estou vivendo. O litígio? Uma lembrança distante. A dor? Uma cicatriz, desvanecida a branco. Conheci alguém aqui. Chama-se Lucas. É arquiteto. Não sabe do meu dinheiro. E não se importa. Gosta que eu seja inteligente. Gosta que eu ganhe dele no xadrez. Ontem, estávamos sentados junto ao mar e me perguntou: Verônica, por que você sempre revisa a conta com tanto cuidado? Sorri, porque aprendi que se você não audita sua própria vida, alguém mais desviará sua felicidade. Pensei em Bárbara, provavelmente trocando uma fralda em um apartamento pequeno, amargurada e com raiva. Pensei em Javier, atendendo chamadas em algum lugar do interior, sonhando com a vida que jogou fora. Queriam tudo. Ficaram sem nada. Eu não queria nada além de amor. E acabei com tudo. Minha liberdade, minha fortuna e, finalmente, a mim mesma. Percebi que a irmã sombra já não existia. Eu não era a sombra. Eu era o sol. Simplesmente tinha estado permitindo que eles se interpusessem na minha luz. Tomei um gole do meu vinho. O mesmo tipo de vinho que bebi na noite em que Sofia me disse para lutar. Pelas auditoras, sussurrei ao mar. E o mar me sussurrou de volta. Você venceu. Se você está passando por algo similar, se é a pessoa que sempre dá e nunca recebe, escute-me. Pare. Feche a conta. Troque as fechaduras. Você vale mais do que pode proporcionar aos outros. Não seja a irmã sombra. Seja a dona da sua própria vida. Obrigado por ouvir minha história. Não foi fácil contá-la, mas foi necessário. Se gostaram de ver como destruí as pessoas que tentaram me destruir, por favor, deem curtir neste vídeo e se inscrevam. E não esqueçam de escrever se chegaram até o final. Vocês são minha verdadeira família agora. Mantenham-se fortes e guardem os recibos. E assim, enquanto as ondas da Costa del Sol sussurravam a vitória para Verônica, lembramos uma poderosa verdade. A autoestima não se define por quanto damos aos outros, mas por quão ferozmente protegemos nossa própria luz. Sua jornada não foi apenas sobre reclamar suas possessões ou sua liberdade. Foi sobre redescobrir seu poder, seu valor e a coragem de se manter erguida frente à traição. A história de Verônica nos ensina que a resiliência não nasce de evitar a dor, mas de enfrentá-la de frente e usá-la como catalisador para o crescimento. Na vida podemos encontrar pessoas que se aproveitam de nossa bondade ou a confundem com fraqueza. Mas a verdadeira força reside em saber quando traçar limites, quando dizer basta e quando priorizar nossa própria felicidade. A transformação de Verônica, da irmã sombra à dona de sua vida, nos lembra que não somos definidos pelas expectativas ou manipulações dos outros. Somos definidos pela nossa capacidade de nos levantar, reconstruir e brilhar mais do que nunca. O que você aprendeu com essa história? Compartilhe seus pensamentos abaixo ou simplesmente escreva "bem feito" se esta reflexão tocou você. Celebremos o poder que reside em cada um de nós.